Daniel, ok? Sejam todos bem-vindos, todos os colégios aqui da rede participando, não é? Colégio Jundiaí, Mogi, Campinas, Paulínia, Americana, todos os alunos que estão aqui presentes. Nós teremos agora uma palestra com uma pessoa extremamente excepcional, que faz parte aqui do nosso métier, que faz parte aqui de todo esse contexto que nós temos vivido aqui no Brasil e no mundo. E nós estamos transmitindo também via YouTube para todos os pais, para todos que têm acesso ao link, sejam todos bem-vindos. Espero que tenham um excelente proveito também a respeito dessa palestra. Eu já gostaria de saber se o Daniel conseguiu o link. Aí, Daniel, tá ok? Só ver aqui, aguardar o Daniel retornar. Mas agradeço a presença de todos vocês, alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino fundamental também, que estão participando dessa palestra. Olá, professor Roque, seja muito bem-vindo. Olá, Maurício, tudo bem? Agradeço demais aí a boa vontade do senhor, a disponibilidade de estar aqui conosco. É uma alegria e uma honra para a Rede de Educação Adventista recebê-lo aqui. Gostaríamos de tê-lo pessoalmente, mas nós sabemos as dificuldades que ocorrem, mas esperamos tê-lo um dia aqui, que será uma honra para todos nós. Em qualquer um de nossos colégios, será muito bacana ter o senhor aqui, viu, professor? Professor, eu fico muito feliz, pena que não é presencial, mas eu quero muito que a gente faça uma conversa dessa presencial. Vai ser uma satisfação imensa, mais perto, né? Depois de pandemia, Sim. a vontade da gente estar próximo. Sim, eu gostaria de passar só a palavra para o nosso professor Juliano, diretor aqui do Colégio de Americana, que está nos recepcionando hoje, para fazer as boas-vindas ao senhor. Tá bom. Muito bom dia, professor Roque. É um privilégio, viu? Em nome do Colégio de Americana, é uma honra recebê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo e que Deus continue abençoando a sua vida, o seu magistério, e que você continue iluminando aí tantas pessoas, como também fará daqui a alguns instantes. Muito obrigado pela sua presença conosco, viu? Obrigado pelas palavras, Juliano, pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo. Muito bom. Só fazer uma apresentação para quem ainda não conhece o professor Roque. O nome dele é Reniose Cuquier, ele conhecido como professor Roque, ele é cientista político, professor, escritor, palestrante. Ele é formado em filosofia e ciências políticas nos Estados Unidos. Ele trabalhou na OEA, trabalhou também no Conselho de Segurança da ONU, e ele hoje é deputado estadual aqui por São Paulo e dá aula na ESPM, né, professor, de Relações Internacionais? Isso mesmo. Bom, obrigado. Acho que a palavra está comigo. Maurício? Oi, estou aqui, professor. Posso começar? Pode sim, professor. Deixa eu, só para a gente alinhar,
Vou falar um pouco e acho que depois a ideia é a gente abrir para perguntas, né? Tá. Sim. Tá bom, legal. Bom, então, bom dia a todos aí. Estou vendo várias salas de aula cheia, vários alunos. Obrigado pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui novamente e espero que vocês gostem. E anotem as perguntas do que eu for falando, para a gente fazer essa discussão ser mais rica possível. A ideia é eu conversar hoje aqui com vocês sobre a geopolítica, né? Que é um tema que eu falo dele, tenho falado bastante, e é um tema que é uma palavra estranha para as pessoas, difícil, e a maioria das pessoas que conhecem essa palavra, quando pensa em geopolítica, pensa em alguma coisa assim, política internacional, o que está acontecendo no mundo. Mas o que eu quero trazer para vocês é um pouco além disso. Eu quero falar de algo mais específico ou de uma forma mais, diria talvez correta, né? Mais precisa sobre o que é a geopolítica. E como o nome já diz, a geopolítica é a combinação de dois grandes temas. A geografia, ou dois grandes campos de estudo, né? A geografia com a política. E o que a geografia pode ter a ver com a política? Eu brinco e explico que, na verdade, a geografia ela nos dá o tabuleiro. E as coisas acontecem na nossa vida, não só no mundo, cada um de nós, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos limitados ou contidos dentro de certos tabuleiros. Quais são esses tabuleiros? Por exemplo, vários dos alunos aqui que eu estou vendo aqui na câmera, estão sentados numa sala, num auditório. Esse é um espaço físico. Esse auditório, ele tem uma claridade, uma temperatura, uma topografia. Ele é plano, mas talvez ele esteja num prédio, que esteja num andar mais alto. Então, para você chegar lá, você precisa de escadas ou de elevador. Se você não tiver escada ou elevador, você não consegue chegar lá. Você teria que ser um alpinista. E aí, para você ser um alpinista, você vai precisar de um equipamento, de cordas para subir nesse lugar. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, o objetivo da nossa conversa hoje é mostrar para vocês como que o tabuleiro, como que a geografia, como que o contexto, porque a geografia não é só o lugar, é o contexto também, o espaço. E tem uma diferença entre lugar e espaço, já vou falar disso. Mas como que esse tabuleiro influencia nas nossas vidas, influencia em quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que conseguimos fazer. A gente se acostumou, né, vivendo numa era de tecnologia, de muitos equipamentos e muita modernidade, a achar que o lugar, que o tabuleiro não faz mais diferença. Mas isso não é verdade. O tabuleiro faz toda a diferença, gente. Vai determinar muito de quem somos, o que podemos querer, para onde estamos indo, quais são os nossos desafios, quais são as nossas vantagens, quais são os nossos problemas. Então, imaginem, voltando para o nosso exemplo da nossa sala, né? Eu falei um pouco de se você está no alto do prédio, você vai precisar chegar lá. E aí você vai precisar de certos equipamentos. Agora, imagina se fosse inclinado. E para a gente estar aqui parado assistindo uma tela, nós teríamos que estar presos a uma corda ou alguma coisa que nos segurasse. Ou imagina que fosse escuro demais. E aí vocês não iam conseguir me enxergar. Precisariam de um óculos especial. Então, percebe? São todas essas mudanças do lugar que vão afetar o que você pode e o que você não pode. Quanto fácil é e quanto difícil. Se você estiver numa sala de aula, num auditório, no último andar, você tem que considerar que tem um tempo a mais para você pegar o elevador ou subir todas as escadas para chegar lá. E na hora que você sai de casa para chegar nessa sala de aula, você tem que considerar esse tempo. Tem muita gente no elevador, tem poucos elevadores, demora 10 minutos para eu chegar lá. Então, são 10 minutos a mais na sua vida. Isso é um efeito do contexto no que você está vivendo. Agora, imaginem isso numa outra escala, que é afetar quem nós somos.
Como que vai afetar quem nós somos? Aí, até agora, eu estou falando do lugar. Então, eu descrevi características físicas do lugar. É alto, é baixo, é plano, é escuro. Mas o ser escuro, ser frio, ser alto, ser baixo, vão criar hábitos, vão criar certas culturas. Então, imaginem o seguinte, se é frio, muito frio, se essas salas de aula que vocês estão fossem muito frias e vocês precisassem estar usando casacos para sobreviver, vocês teriam uma cultura e um comportamento diferente se você não tivesse que se preocupar com a questão do clima, da temperatura. E olha que curioso, a gente pode replicar essa ideia de que o lugar, né, as características do lugar vão afetar o comportamento das pessoas numa escala muito maior. Como? Existem teorias que dizem que um clima quente ele faz as pessoas ficarem mais acomodadas. Por quê? Você não precisa se preocupar se você vai morrer congelado. Você tem um tempo para curtir. O clima não é um fator de pressão na sua existência. Que história é essa? A gente tem uma história famosa entre a formiga e a cigarra, que precisam fazer o quê? No inverno, trabalhar, porque sabem que vai ser muito frio, não vão ter alimento, então elas precisam estocar o alimento para sobreviver. Isso produz uma cultura diferente. Olha que interessante que eu estou falando para vocês. As características do ambiente que você está vão produzir culturas diferentes. As características físicas do contexto que você vive produzem culturas diferentes. Vou dar um outro exemplo disso. Países montanhosos. Povos que vivem em altos de montanha, como o Afeganistão. O Afeganistão é um país que não tem saída para o mar e ele é uma grande cadeia de montanhas. E as tribos, as pessoas, vivem no alto dessas montanhas, né? E elas têm pouco contato com outras pessoas. Por que elas têm pouco contato? Porque simplesmente é muito difícil de você chegar lá no alto. Então você não fica recebendo, não fica chegando gente diferente. O que isso afeta a sua cultura? Afeta que você tem menos trocas com o estranho, com o diferente. Se você tem menos trocas com o diferente, você vai acabar sendo mais conservador, mais tradicional. Você vai preservar certos valores. Quando a gente fala em tradição, tradição está ligado com o quê? Com o tempo, com a história, com o passado. Você não muda o seu jeito de viver. Você respeita as tradições. Então, certas topografias, relevos, afetam a cultura e produzem sociedades mais conservadoras. Agora, imagina uma cidade que está colocada na beira do mar. O mar, historicamente, é um lugar onde a humanidade descobriu outras terras. A descoberta das Américas, o continente americano estava isolado. Os europeus chegaram nas Américas pelo mar. Então, o mar serve de contato com vários cantos do mundo. Aliás, é uma das grandes artérias de conexão do mundo, é o mar. E se a gente parar e pensar em termos geográficos, existem dois grandes elementos primordiais na geografia: terra e água. Tem vários tipos de terra? Tem montanha, tem planície, tem planalto, tem depressão, tem praia, enfim, tem vários tipos de terra. E tem vários tipos de água. Tem lagoa, lago, rio, mar. O fato é que o mar, os oceanos, né, o acesso à água, nos permite que as pessoas encontrem umas às outras e acessem umas às outras. Então, imagina o que acontece quando nós temos uma cidade que está localizada na costa, na beirada do mar, ou uma ilha. Esse lugar vai receber mais visitantes. É mais fácil você chegar ali
do que você chegar no alto da montanha do Afeganistão. Então, um país como uma ilha, como a Inglaterra, ela vai ter valores diferentes da do Afeganistão. Esses valores vão ser os valores de troca. Então, ela tende a ser mais aberta, mais liberal, menos conservadora. E dali vão surgir grandes ideias transformadoras, ideias libertadoras. Libertadoras não no sentido de pode-se tudo, mas de confrontar a estrutura de uma sociedade que antes era organizada de um certo jeito. Por exemplo, ideias de democracia, onde o poder não está na mão só de uma figura, o chefe da tribo, o pai da família ou o rei, mas está dividido entre todos. Esse tipo de ideia acontece em lugares mais abertos. Então, o que é interessante aqui a gente perceber que a geografia ela vai nos trazer culturas diferentes. A nossa cultura, quem nós somos, os valores que temos, tem muita conexão com a característica do ambiente em que vivemos. E aí a gente pode pensar nas seguintes situações. Você crescer dentro de um ambiente muito violento, com muita escassez, falta muita coisa, todo mundo tem que brigar e lutar pelo alimento, pela sobrevivência, vai criar um certo tipo de cultura. Uma cultura de agressividade, uma cultura de briga, uma cultura de luta, uma cultura de salve-se quem puder. Se a gente parar e olhar para essas coisas mais de perto, faz muito sentido. Por exemplo, uma penitenciária, uma prisão. Aquele espaço, ele é desenhado, ele tem certas características que vão produzir uma cultura lá dentro. E não é um ambiente fácil, né? E isso está explicado também pelo espaço, pela maneira como aquilo está construído. Agora, a gente pega todas essas ideias e amplia para os países. Cada país tem uma geografia. E cada uma dessas geografias vai produzir culturas diferentes. E vai produzir, mais importante do que isso, gente, vantagens especiais ou problemas. Então, vamos pensar em vantagens e problemas. O que é uma vantagem quando a gente fala de terra? Uma vantagem, por exemplo, para você construir uma casa. Se você vai construir uma casa ou uma cidade num terreno plano, é muito mais fácil do que você construir num terreno montanhoso. Cidades planas, elas são mais baratas. Se elas são mais baratas, nós poderíamos ter uma cidade maior. Se você tem mais espaço para a cidade crescer, porque você tem mais terra plana, a cidade vai ficar maior ainda. Imagina, então, se você tem terras próximas uma das outras, todas planas, e você vai construindo uma cidade do lado da outra. E essas cidades podem ir crescendo, crescendo, crescendo e viram megacidades, ou o que a gente chama de megalópole. Você precisa ter a geografia apropriada para isso. Vamos olhar para o Brasil. A costa brasileira, uma parte dela está localizada no norte do Brasil. E o norte tem um certo clima, muito mais tropical, né? Clima tropical, subtropical. Quanto mais a gente desce ao sul, menos tropical estamos. Ou seja, o clima está se tornando mais temperado, subtropical, e esse clima ele favorece algumas coisas. Como eu falei, primeiro vai mexer com a nossa cultura e depois vai favorecer a sobrevivência, a vivência. E aí, quando a gente olha para a parte de baixo, depois eu volto para essa história do clima, porque ela é importante sobre os países, vamos falar da história do terreno, né, das cidades. Na costa do Brasil, no sul, nós temos um relevo, que é a Serra do Mar. E este relevo da Serra do Mar impede que as cidades brasileiras, que por um acaso estão localizadas na costa, e isso não é algo, as maiores cidades eu estou falando, isso não é algo estranho. Porque as maiores cidades do mundo sempre são localizadas próximas a um rio, próximas à costa, porque você precisa ter acesso, transporte, o lugar mais fácil de chegar.
Porque você precisa chegar a mercadoria, chegar a produtos, chegar a alimentos, se conectar com o resto do mundo. Ninguém é autossuficiente e consegue produzir tudo que precisa. Então, você precisa estar num lugar mais estratégico. E, ao longo da história, todas as cidades foram construídas nos lugares mais favoráveis. Quais são os lugares mais favoráveis? O mais plano, com o melhor clima, com as melhores rotas de transporte. O que pode ser uma rota de transporte? Um vale, um rio, um mar, um porto, uma baía. Então, isso não foi aleatório. Por que construir as maiores cidades do Brasil na costa? Porque ali é o lugar mais importante. É o lugar que facilita o desenvolvimento do país. Só que a nossa costa tem uma peculiaridade, que eu estou dizendo para vocês, que é a Serra do Mar. E essa Serra do Mar, ela quebra e separa as cidades da nossa costa. Com isso, é difícil da gente construir uma cidade muito grande na costa, e aí do outro lado vem uma outra muito grande, só que elas crescem tanto que elas se juntam e viram uma só, que é a tal da megalópole. Se a gente comparar isso com a costa leste dos Estados Unidos, aonde você tem um território plano, de costa a costa, na costa do Atlântico, a leste é do Atlântico, e aí grandes cidades vão surgindo, e elas vão crescendo, 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 e elas vão se juntando, porque vão crescendo dos dois lados e uma hora se juntam. Nós temos o conceito de megalópole, e uma megalópole, ela traz muita riqueza. Porque eu pergunto para vocês, se vocês forem abrir um restaurante, é melhor abrir um restaurante onde tem muita gente vivendo ou onde tem pouca gente? Onde tem muita gente. É melhor você abrir um restaurante escondido dentro do mapa, do mato, ou na frente da avenida principal que tem o acesso para as pessoas chegarem? A mesma coisa com uma cidade, gente. E quanto mais você juntar essas cidades, maior é a escala. A mesma estrada que serve para São Paulo, ela poderia servir para o Rio, se São Paulo e o Rio tivessem conectados. E elas não conseguem se conectar, em parte por causa do relevo, que quebra e impede que a gente faça essa unificação. Na costa dos Estados Unidos, nós temos essa unificação. Então, se você viajar ou quem olhar no mapa e prestar atenção, então você tem Filadélfia, Baltimore, Washington, Nova York, é uma cidade atrás da outra e todas se juntam e formam uma só. Ali mora uma grande parte do sucesso e da riqueza dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco do clima, voltar para o clima. Então, vocês entenderam como o relevo pode atrapalhar um país ou pode ajudar. E o clima? Fala, Maurício. Professor, essa questão do relevo é um dos problemas que a gente encontra hoje na guerra da Rússia e da Ucrânia. A questão de relevo, a entrada para mar. Isso. É um dos pontos principais. Por exemplo, a Rússia é um território muito grande e ela está localizada no centro da Eurásia, que é aquele grande continente. E o centro da Eurásia tem uma vegetação e uma topografia muito específica, que são os estepes da Eurásia. É uma grama baixa, plana. A Eurásia, em grande medida, é uma grande planície. Mas isso é bom, então, né? É bom. Mas isso traz um outro problema. E essa dificuldade da geopolítica. Porque, às vezes, eu explico um conceito e as pessoas vão falar, ué, mas você não falou que era bom ser plano? Mas você tem muitas facetas para entender como que essas características geográficas impactam um país. No caso da Rússia, por ser tudo plano e ela ter muitos vizinhos, isso se tornava uma rota de invasão. Era fácil você invadir a Rússia. E quando nasceu o Estado Russo, era o Principado em Moscóvia, onde é Moscou. E era um paizinho minúsculo, né? Um principado. Você tinha rotas de invasão que vinham da Ásia Central, que é onde é a Mongólia, porque era plano, e você tinha rotas de invasão que vinham do norte da Europa. A planície do norte europeu, que
passa pela França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia e entra dentro de Ucrânia e Bielorrússia. Então, os russos, eles sofriam um risco muito grande de sobrevivência, porque eles eram invadidos pelos dois lados. E era fácil invadir porque era tudo plano. Se tivessem montanhas que separassem as fronteiras, se tivessem desertos, se tivessem rios, isso protegeria eles. Como eles não estavam protegidos, eles precisavam, então, expandir para conquistar e fechar essas rotas de acesso. Parte da preocupação dos russos com a Ucrânia tem a ver com isso. Esse é um dos elementos. Não deixar que essas rotas históricas de invasão sejam controladas pelos seus rivais. No caso, os rivais são os Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN, que é a aliança militar entre Estados Unidos e Europa. O outro elemento do problema da característica geográfica da Rússia é o fato que eles não têm saída para mares que não congelem. E aí os russos, né? A Rússia é muito grande, ela chega até o outro lado da Ásia, em Vladivostok. Quem aí já jogou War, lembra de Vladivostok. E Vladivostok é um mar que congela 4 meses do ano, fica congelado o porto. E está muito longe de onde moram os russos. A maioria da população russa, 70% da população russa, mora do lado da Europa. Vladivostok está do lado da Sibéria. Então não adianta ter um porto lá e uma saída para o mar lá, porque só para você atravessar isso daí é atravessar o planeta quase. E é muito frio. Então faz diferença que tipo de território é esse. Não é todo o território, só teve o território. Não, isso é um território que você não consegue viver, não adianta. E é congelado. E aí no Báltico também tem um problema, que é a saída por São Petersburgo também é uma saída difícil, toda fechada, cheia de estreitos. E aí o que sobra de acesso ao mar para a Rússia é o Mar Negro. Que quem tem fronteira, uma grande parte da fronteira com o Mar Negro é a Ucrânia. E os russos controlam hoje, e sempre controlaram, uma península, que é uma extensão da Ucrânia, que é a Crimeia, que em 2014 eles anexaram e falaram, a Crimeia é minha. E eles têm uma base naval ali na Crimeia, porque ali é um porto de água quente. É uma saída importante para os russos. Então, percebe o acesso, de novo, estamos falando de rota, de como chegar, de como vir os produtos, de como comprar a matéria-prima que eu preciso, de como vender o que eu produzo, de como me conectar com o mundo. Não dá para eu viver isolado, fechado. Aliás, mas por que os russos precisam do acesso ao mar? Países que não têm saída para o mar são países muito pobres, que não conseguem se desenvolver. Por quê? Custa mais para as coisas chegarem no país. Se o seu vizinho não deixar passar as coisas, ou se atrasar, você não tem como sobreviver. Lembra, ninguém é autossuficiente. Ninguém vai ter tudo o que precisa. Você pode produzir sua comida. Será que você consegue produzir todos os alimentos que você precisa? Não. Certos climas, certas coisas não vão crescer. E aí, o que você faz? Aí você vai comprar de outro lugar. Para chegar no seu país, vai ter que atravessar por outros países, por terra, que é o meio de transporte não o mais caro, mas o segundo mais caro. Qual é o mais barato? Mar. A navegação marítima. Por isso que o acesso ao mar é tão importante. Fala. Oi, só aproveitar claro. o que está falando. Quando eu fiz direito, havia uma máxima latina de um jurista holandês, se eu não estou enganado, que falava assim, terrae potestas finitur, ubi finitur armorum vis. O poder do território termina onde termina o poder das armas. Isso representa também essa nova formação de países e que a gente achava que isso já havia acabado, as armas para a conquista de territórios. E uma outra pergunta, juntando as duas. Nós falamos que a primeira guerra agora, após Segunda Guerra Mundial, é uma mentira que houve a Guerra dos Balcãs, né? Nos anos 90, ali no centro da Europa, onde a Rússia não
não agiu por causa da própria queda da Rússia, da União Soviética. Então, as armas ainda regem o mundo, professor? Essa é a pergunta. Então, algumas coisas importantes. Você falou de território e armas. O que nos faz brasileiros? Nós somos brasileiros por quê? Porque nós nascemos no Brasil. Se não tiver Brasil, a gente não é mais brasileiro. Não existe mais o Estado. Não existe mais o lugar. Então, isso não é qualquer coisa. Existem povos no mundo, gente, que eles não têm uma terra da qual eles são os donos. Então, os curdos, povo curdo. Existem curdos que estão divididos em 4 países. Irã, Turquia, Iraque e Síria. Eles não têm um país deles. Eles não têm uma terra deles. E eles, sem terra deles, eles não são donos do seu destino. Eles não são livres para dizer e falar assim, olha, a nossa cultura curda quer que tenha um feriado no dia do curdo. Sei lá. Eles só vão poder fazer isso se eles tiverem uma terra. E se eles mandarem, forem os soberanos nessa terra. Perder terra é perder a capacidade de existir num sentido maior e mais garantido. Por exemplo, o Estado de Israel. Se os judeus não têm uma terra que é um lugar para eles, se acontece uma perseguição, eles não têm para onde ir. Então, eles não podem sobreviver, não podem existir. Essa é a história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Tudo isso é para mostrar para vocês que a terra ainda é um fator fundamental da maneira como nós vivemos no mundo. Nós, todos os povos, todas as pessoas. E se você pensar na esfera pessoal também. Porque se você não tiver uma casa, você não é dono do seu nariz. Na sua casa, você faz o que você quer. Né? Claro, as devidas proporções, mas você faz o que você quer. E quando os alunos aqui, o sonho deles vai ser ter a sua casa algum dia, para fazerem as coisas do jeito que querem. E a mesma coisa com o povo e com o país. Então, um povo tem que estar preparado a defender a sua terra a qualquer custo. E isso significa que você tem que usar armas, se necessário, para se defender. Por quê? Na política internacional, não tem governo do mundo, não tem polícia do mundo, não tem exército do mundo, não tem leis do mundo, não tem constituição do mundo. Então, os países não podem... Aconteceu, por exemplo, imagina aí, né, cada um de nós, aconteceu alguma coisa, invadem a nossa casa. O que você faz? Você pega o telefone e você liga para a polícia. No mundo, não tem isso. Não tem pega o telefone e liga para a polícia. Ah, a Rússia me invadiu. Polícia, olha, a Rússia está me invadindo aqui. O que é isso? Não existe isso. Então, como que você se protege? Você precisa estar armado. E você precisa estar preparado para lutar. E assim, aqueles que não estiverem preparados e armados, vai ter um vizinho que vai olhar e falar assim, ah, olha lá, aquele ali está bem fraco. Eles não se prepararam, então eu vou pegar aquele território para mim. E vários dos geopolíticos, Maurício, e todos os alunos aqui, vários dos geopolíticos diziam que o país, o Estado, uma nação, ele era como um organismo vivo. E ele ficava o tempo inteiro tentando crescer. É uma visão que as pessoas não gostam de aceitar, né, no mundo, porque, pô, você tem que respeitar a fronteira, você não pode querer crescer. Mas eles diziam que os estados, os países, eram como organismos vivos, orgânicos, que naturalmente iriam crescer, iriam tentar crescer. E esse crescimento seria feito na base da força. E quando a gente achou que talvez isso não fosse existir mais, voltou a existir. Quer dizer, na verdade, não para mim, que estudo isso, eu sempre disse que isso tá sempre colocado na mesa e continuará colocado. A menos que coisas muito fantásticas aconteçam, transformações que nós não estamos perto de acontecer. Uma delas é ter governo do mundo, ter polícia do mundo. A gente sair do estado de anarquia.
Mas fala, você tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, nós temos 10 minutos aqui, gostaria de passar um questionamento que foi feito. Essa questão, daí um aluno nos pergunta, se os 4 dos 5 Estados-membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, decidissem fazer a exclusão de um 5º membro, isso poderia acontecer ou não? É a pergunta do Leonardo Miller. Olha, é interessante essa pergunta. Na verdade, não aconteceria isso. Por quê? Qual foi a ideia de criar o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança é um órgão da ONU. Inclusive, eu trabalhei no Conselho de Segurança. O Conselho é composto por 5 membros permanentes. O que é um membro permanente? Que está sempre ali. E por mais 10 outros membros rotativos. Esses 10, eles têm mandatos de 2 anos. Eles ficam lá 2 anos, depois se elege outros. Então, são 15 pessoas ali, 15 países. E os 5 permanentes são os 5 maiores países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Você retirar um país dessa configuração, dessa estrutura, é você romper uma aliança que mantém a paz desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Eles foram considerados os mais importantes, se juntaram dentro de uma estrutura e falaram assim, olha, aqui dentro todos nós somos iguais, somos amigos e estamos juntos. Tirar, expulsar um deles vai causar uma ruptura nessa aliança e aí sim nós nos aproximaríamos de uma terceira guerra mundial. A gente traria muito conflito, muita tensão do ponto de vista estratégico. E aí tem outras questões que não dá para você fazer isso porque a resolução que vai determinar isso pode ser vetada pela Rússia, porque a Rússia tem o poder de veto. Então, não existe mecanismo legal para expulsar a Rússia do Conselho. Só se o Conselho deixasse de existir, e aí a ONU fracassasse, implodisse, como aconteceu com a Liga das Nações. Talvez, se a gente tenha uma terceira guerra mundial, a ONU deixaria de funcionar ou de ser uma instituição que cumpriu a sua missão, que era evitar uma próxima guerra mundial. Então, infelizmente, isso não tem como acontecer e não sei se seria inteligente fazer isso. Expulsar a Rússia causaria mais problemas. Certo, professor. Qual que era a outra pergunta? Tinha 2, né? Tem uma outra pergunta que fizeram aqui no chat. Espaço, lugar e território. É possível que a Ucrânia volte a ter o seu território integralizado ou o senhor acha que ela perdeu o espaço e o lugar ali para a Rússia? É a professora Estela, coordenadora de toda a rede, que fez a pergunta. Olá, professora. Eu acho que ela só vai recuperar isso se ela estiver disposta a lutar. Vai ser na força. Não acredito que nenhuma negociação, nenhum acordo de paz possa entregar de volta para ela o território e o lugar e, consequentemente, o espaço que ela perdeu. Se ela estiver disposta a lutar, ela pode vencer a Rússia em algum momento. Não seria uma vitória porque os ucranianos são superiores, mas seria uma vitória por exaustão dos russos e eles desistiriam e abandonariam o território em algum momento, como fizeram no Afeganistão. Os russos invadiram o Afeganistão bem antes dos americanos e acabaram tendo que se retirar depois de 10 anos, lutando lá, tentando ocupar, controlar o território. Inclusive, parte da estratégia de ocupação do Afeganistão era para chegar mais próximo do acesso ao mar pelo Oceano Índico, ali próximo do Paquistão. O Afeganistão está colado no Paquistão, já está próximo do acesso do mar. E acabaram sendo derrotados, mas não porque o outro era muito superior, mas sim porque o outro conseguiu resistir e não morrer e não perder. Então, esse seria um caminho. Para mim, a única maneira da Ucrânia recuperar todos os seus territórios seria dessa forma, mas não acho que ela recuperaria a Crimeia de jeito nenhum. Acho que a Crimeia foi perdida para sempre.
A professora Bia, nossa professora de geografia, ela está usando o nome Roberta ali, que ela está usando o micro na sala da professora Roberta. Ela tem uma pergunta para o senhor. Claro. Olá, professor, tudo bem? Bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o senhor. Fala um pouquinho sobre a teoria do Mackinder, né? Que ele afirma que quem domina o leste da Europa domina Heartland e quem domina... Não sei se a pronúncia está correta, professor, me perdoe. Vamos chamar de Terra-coração. Terra-coração, né? Ele reina na Ilha Mundo e quem domina a Ilha Mundo, ele domina o mundo inteiro. Essa é a ideia desse conflito entre a Ucrânia, né, e a Rússia, é isso que a Rússia está buscando para esse Heartland, conquistar esse leste da Europa? Sim, e esse é um grande xadrez, assim, é o tabuleiro, né? Porque ele é um território estratégico. A teoria do Mackinder diz que essa terra-coração, né, que é essa parte mais importante do mundo, que é meio que o centro do mundo, se ela for ocupada por um único país, e para você ocupar essa terra, você precisa primeiro controlar o leste europeu, e aí você ocupa, então, essa terra, e quando você ocupa essa terra, você consegue criar um grande campo de riqueza, protegido por uma fortaleza de grandes montanhas, rios, mares, que vão te deixar protegido ali dentro, e é muito grande, então vai ter muita riqueza, muita gente, muita prosperidade, e você vai estar relativamente seguro dentro dessa caixa, que é a Eurásia, e dali você consegue começar a construir uma grande marinha. E como você tem um território contíguo muito superior aos outros territórios que existam no mundo, você vai conseguir acabar construindo essa marinha e chegar nos outros lugares do mundo que ele chama de ilhas ou camadas marginais, né, ou paralelas. Então, tipo, as Américas, como se fosse uma grande ilha separada da Eurásia. E aí você vai conseguir chegar lá, esse país que conquistar esse território vai chegar lá e vai dominar o resto do mundo. Quem escreveu essa teoria é um inglês. E ele escreve isso no momento que ele acha que a força da potência marítima, e tem dois tipos de potência dentro da geopolítica. A potência marítima, que são países com orientação para o mar. O que é orientação para o mar? Tem uma grande marinha, tem grandes costas, navegam demais, viraram impérios graças aos mares. Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses e americanos. Esses países dos mares, eles lutam contra uma outra tipo de força que ele chama de poder terrestre. São os países com orientação terrestre, orientação para a terra. Quem são eles? Alemanha, Rússia. Então, o Mackinder está escrevendo dizendo assim, olha, as potências marítimas vão passar por apuros, porque está surgindo a força de uma potência terrestre numa área muito grande, com a revolução tecnológica da criação das ferrovias transcontinentais. E isso vai trazer muita riqueza. E se uma única nação conquistar todo esse território do War, ela vai conseguir dominar o mundo. E óbvio que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria foram batalhas para impedir que um único país conquistasse o Heartland, porque ele conquistaria a Ilha Mundo. A gente chegou muito perto disso acontecer, foi com o ápice da União Soviética. E aí a estratégia dos americanos era evitar que eles chegassem no mar. E a estratégia da potência marítima, os Estados Unidos, era evitar que a potência terrestre, a Rússia, a União Soviética, chegasse no mar. E eles acabaram vencendo, porque a União Soviética sucumbiu por dentro, sem chegar no mar antes. E com isso, então, o jogo volta, o tabuleiro volta do mesmo jeito, e a Rússia encolheu, agora ela quer crescer de novo, e essa disputa pelo Heartland ou pela Terra-coração, ela continua valendo. E esse é um dos entendimentos maiores da geopolítica, olhar para isso. Professor, nós temos que encerrar daqui uns minutinhos já, que nosso tempo está esgotando. Duas perguntas para o senhor responder rapidamente, se o senhor puder. O aluno Ezequiel, do Colégio Adventista de Jundiaí,
ele pergunta sobre as consequências econômicas do conflito Rússia-Ucrânia. E uma segunda pergunta que acho que também envolve essa questão, como o senhor vê esse do Colégio Adventista de Paulínia, do aluno Lucas, como o senhor enxerga a questão dos crimes de guerra no conflito? Bom, a questão econômica são muito severas. Primeiro, a inflação no mundo. Por que inflação? Porque o preço do combustível aumentou, porque a Rússia é um dos grandes produtores. O preço da comida aumentou, então também impactou a inflação. Por que o preço da comida aumentou? A Rússia é o maior produtor de trigo, de grãos do mundo, o maior exportador. A Ucrânia é um dos grandes produtores, está entre os 5 maiores também. Esses dois países tiveram, né, seja por sanções, seja por guerra, seja por destruição, tiveram a sua produção comprometida. Isso abalou e desestruturou e causou uma consequência no mundo inteiro. Parte dessas consequências nós ainda veremos. Eu disse recentemente que o primeiro país a ser impactado muito negativamente por tudo isso vai ser o Egito, que é o maior importador de grãos do mundo. É o que mais precisa comprar de fora, e 80% de tudo que o Egito compra vem da Ucrânia e da Rússia. Então, vai faltar comida no Egito. Quando falta comida, as pessoas vão sair às ruas para protestar. E elas vão se chocar com o governo, vão querer derrubar o governo, porque o governo é uma ditadura. Isso se chama Primavera Árabe. Foi assim que aconteceu em 2011. Então, poderemos ter uma repetição da Primavera Árabe. Tem várias consequências que nós ainda não conseguimos medir e que elas ainda vão acontecer ou vão se desdobrar. Sobre a questão dos crimes de guerra, vai ser muito difícil de trazer algum tipo de justiça para isso. Os países podem acusar a Rússia, mas não vai ter como punir os russos. Porque você não tem meios para ir lá e prender o Putin, você não tem meios para impor a ele que ele pague por esses crimes, que ele seja julgado, que os generais, que os soldados. Então, infelizmente, nós vamos assistir, a não ser que a Rússia perca a guerra, que se tornasse um conflito muito maior, e essas pessoas fossem presas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nos tribunais internacionais para julgar os crimes de guerra cometidos. Então, infelizmente, nós temos que continuar colocando pressão, mas não tem nada de muito prático que possa acontecer com os culpados disso. Essa é uma das realidades do mundo, porque, voltando para aquilo que eu acabei de explicar, a gente vive em anarquia. Não tem um governo do mundo. Não tem como obrigar o Putin a responder num tribunal penal, numa corte internacional criminal, por exemplo. Legal, professor. Eu agradeço demais aqui, em nome da Educação Adventista, a presença do senhor, a disponibilidade. Agradecer a Moana, que nos tratou excepcionalmente bem desde o primeiro contato. O senhor, por ter respondido o primeiro contato que nós fizemos. É uma alegria quando nós vemos uma pessoa de renome como o senhor disponível, acessível. E o senhor é uma pessoa acessível, uma pessoa extremamente agradável, sábia e que o Brasil aprendeu a admirar cada vez mais. E o senhor tem todos os nossos parabéns, nossas congratulações e o nosso desejo que Deus realize todos os seus sonhos da sua vida, porque o senhor merece. É muito bom tê-lo como um professor, é muito bom tê-lo como um deputado por São Paulo e é muito bom tê-lo aqui num contato tão fácil como foi conosco. Te agradeço demais. Não sei se o professor Juliano ele estava no atendimento, mas eu te agradeço demais, professor, aí, por toda a sua disposição. Maurício, eu quero agradecer, fico muito honrado pelas palavras, me tocam de verdade, fico muito satisfeito. Você é professor, os professores aqui também, para mim é muito importante esse reconhecimento. Eu amo ensinar e compartilhar e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o Colégio Adventista. Obrigado, me sinto honrado pelas palavras, pelo apoio, pelo suporte. A
as portas estão sempre abertas, quero estar próximo, me comprometo assim que for possível eu estar presencial aí com vocês, e só posso dizer que me sinto feliz demais e estou aqui com vocês. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Professor Juliano. Não preciso falar mais nada, só agradecer, porque foi uma aula espetacular, doutor Roque. Parabéns. Obrigado, Juliano. Muito obrigado a todos, as outras escolas também, em especial ao senhor, a você aí, por essa bênção aí, esse privilégio que a gente teve, viu? E olha, nós vamos cobrar a visita, hein? Ó, eu vou e quero deixar aqui registrado para todos, eu continuo tentando ajudar o Brasil, eu sou pré-candidato ao Senado por São Paulo, a eleição ainda não começou, vai ser mais para frente. Quero convidar todos que gostaram também, independente de visões políticas, olhar o meu canal no YouTube, ali eu dou as aulas, chama Professor Roque, e são aulas toda semana, enfim, é um conteúdo bastante legal. Me seguir nas redes, como o Maurício comentou, estou sempre disponível, sempre que dá, estou tentando responder todo mundo. Então, estou aberto, vai ser um prazer continuar conversando com vocês. Obrigado pelo convite e espero em breve poder visitá-los presencialmente. Um abraço. Será uma honra, professor. Muito obrigado. Deus o abençoe e agradeço a Moana, ao Daniel, toda a sua equipe aí que nos tratou com tanto carinho, viu? Pode deixar. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe, professor. Deus abençoe. Gente, pessoal dos outros colégios, muito obrigado aí pela presença, por vocês estarem aqui conosco em rede, e nós teremos outras oportunidades de outras palestras também, e tudo para nosso crescimento. Pessoal do CAC, Jundiaí, Mogi, todos os nossos colégios serão sempre muito bem-vindos. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.